Difícil não parar para um dedo de prosa com essa gracinha que é seu Nazinho, um turquinho charmoso cuja família veio parar nessa região em princípios do século XX. Campo Branco, minhas penas, que pena secou. Todo bem que nós tinha era chuva, era o amor. Seu Naziro, há quantos anos o senhor mora aqui em São Pedro? Eu casei aí. O senhor casou aqui? O senhor veio pra cá em que ano? Foi faz muitos anos. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 92. 92? O senhor é descendente de libanês? Eu filho de turco. De turco? O senhor é turco mesmo, não é libanês não. O senhor veio da Turquia, né? Eu sou filho de turco. Meu pai tinha comércio aí, era turco. Qual era o nome do seu pai? Júlio José Pedro. Júlio José Pedro? Uhum. Ele não tem nome de turco não, né? Hã? Ele não tem nome de turco não. Mas era turco mesmo. Mas era turco. Naquela época, faz muitos anos. E ele era comerciante aí, morreu. Aí seu pai veio para essa região aqui de São Pedro e tinha comércio aqui. Casou aqui. Casou aqui. A mulher dele tá morta aí também. Aí o senhor filho dele, e o senhor também continuou o negócio do seu pai? Não, eu só fiquei aí. Eu sei, mas o senhor continuou trabalhando com comércio? Não. O senhor trabalhava em quê? Ele trabalhava com venda, né? Naquele tempo era a neta que eles cortavam. Cortava para fazer calça neta. Ele tinha comércio fixo ou ele saía de casa em casa? Tinha comércio mesmo. Comércio fixo. Como é que era o nome do comércio dele? José Pedro. Mas qual é o nome do comércio dele? É esse mesmo, Júlio José Pedro, o nome dele. O senhor sempre morou aqui em São Pedro? Morei. São Pedro de Lumiar. Moro aqui. Estou aqui até hoje. O senhor é muito conhecido aqui, né? Conheço tudo. Conheço morro, esses matos, tudo. E São Pedro mudou muito desde a época da sua infância? Melhorou muito. Melhorou? Melhorou. Ainda continua uma cidade... Para quem gosta de morar aqui, tá bom. Tá bom, né? Cidade tranquila. Você não quer morar aí, né? Quem sabe, né? Vocês que sabem. Eu não sei de nada. Tá certo. Então tá, muito obrigada pela sua entrevista, tá? Tá. Obrigada. Tá. Eu deixei porque você é conhecida, já é conhecida, né? É, né? Não deixava não. O senhor não dá entrevista para qualquer um não, né? A ligação de Macaé de Cima com a vila de Nova Friburgo não era fácil. A estrada que fora aberta cobria apenas 20% dos lotes do núcleo colonial. Entrevistamos moradores locais descendentes desses colonos. Utilizavam como transporte o sistema de tropa de mulas e tomavam o caminho da Tapera e do Colonial 61. Como se levavam muitos dias, arranchavam no Colonial 61, fazendo o mesmo no retorno da viagem. O terreno reservado aos colonos foi dividido em parcelas numeradas de 1 a 120. Denominava-se núcleo colonial e as terras eram denominadas de números. Ainda encontramos referências dessa época, como esse armazém denominado de Colonial 61. Certamente, estamos onde outrora fora terra de um colono de número 61. Estou pagando o IPTU direitinho. Não, não sou da prefeitura não. Não, mas tá? eu estou pagando, eu sou proprietário. De repente a prefeitura toma, né? Olha só, nós estamos fazendo um programa de história aqui, ó, e a gente está fazendo um estudo aqui sobre a região de Colonial 61. O senhor podia falar alguma coisa dessa história aqui dessa região? O senhor é descendente de... Eu sou suíço. O senhor é descendente suíço. E família de Muri, vocês viram ali a casa Muri, eu sou um deles. O senhor é descendente de Muri. Antigamente é Muri com M-U-R-I-T-H, né? Isso antigamente, muitos anos, né? Era Murite, né? Murite, O senhor é descendente de colonos dessa área aqui? Eles eram proprietários daqui? O meu avô, né? O seu avô. Qual era o nome dele? Nestor Amaro Muri. E isso tem alguma coisa a ver com aquela estação de Muri? Aquilo ali, a estação de Muri,
aquilo ali foi quando o primeiro comendador que veio da Suíça para parar em Friburgo, parou ali em Muri. Ali parou, não existia nada de Muri, nada daquilo. Ali o comendador parou ali, que era o tal comendador Muri. Foi ele que veio da Suíça e parou ali. Por isso se tornou o nome daquilo ali, Muri. Que ali tinha um comerciante chamado Luiz Muri, né? Dizem que aquela estação ali foi para recolher a mercadoria dos produtores rurais dessa região aqui e levá-la para o Rio. Você sabe disso? Não, isso aí eu não sei. Eu sei que o Luiz Muri, ele não recolhia mercadoria ali no Muri, nós recolhia lá no centro da cidade. Luiz Muri? Então, a estação tem o nome dele, Luiz Muri. Luiz Muri, isso aí. É ancestral do senhor? Isso, era eu. O senhor sempre morou nessa região aqui? Sempre morei. O senhor sabe por que tem o nome Colonial 61? É porque é colônia, né? Isso aqui, desde Muri pra cá, foi tudo dividido em colônias. Alto 50, não tem? Não se fala Alto 50, 60. Aqui é Colonial 61, mas é 62. Colonial 63 e foi dividido em colônias. As demarcas são feitas nas pedras lá, ó. É dividido assim em colônias. Você conhece bem então a história dos seus ancestrais aqui, né? Mais ou menos, né? Eu fiquei também um pouco afastado daqui, mas eu conheço muito da história, das coisas daqui, né? Isso aqui hoje é uma região agrícola que planta flores. Flores. A forte aqui são flores. Tudo flores. Colonial 61, Vargem Alta. Olha, veja bem, isso aqui tem as escrituras dos terrenos, isso aqui são Colonial 61, 62, Colonial 62, Colonial 60. Uma escritura aqui tem 3 ou 4, 5 tipos de colônias, né? Entendi, que eram os lotes. Isso, que na época foi feito para... Alto 50 também foi porque... 50, núcleo colonial 50. 50, entendeu? É assim que fosse. De lá para cá foi dividido isso aqui tudo em colônia. O senhor é descendente da família Muri? Eu sou descendente da família Muri. O Muri, que os primeiros que vieram eram Murite. Isso mesmo. O senhor serve refeição aqui no fogão a lenha? Servimos. Refeição no fogão a lenha. Eu e a dona Lúcia. Sua esposa? A senhora também é descendente? Nós somos quase primos. Porque é família de Hélia, Paixão. Ela é família de quem? Ela é família de... Não, Hélia não, mas Hélia, Rocha, Paixão. Os suíços casam muito entre si, né? É comum casar. Foi o que aconteceu comigo, né? Casou com a prima. Eu não dei essa sorte. Não, é prima, mas quase quarto lugar. Mas sempre. Não, porque a avó dela, a bisavó dela é irmã do meu avô. A bisavó dela é irmã do meu avô. Que era Nestor Amaro Muri e a dona Zulmira Rocha. Zulmira Muri Rocha. Então tá bom, muito obrigada. Nada, não seja por isso. Tá? Até logo. Obrigada.
anos todos? Eu nasci e criado lá. Mesmo lugar. Esse armazém aqui é antigo, né? Ah, é antigo. 1926. E essa região aqui é basicamente de descendente de colono suíço e alemão. É. Tem japonês aqui? Não, japonês não. Tem não? Morou um lá na Vargiata, mas já morreu há muitos anos. Né? Japonês não planta flor aqui não? Não, japonês não planta não. Só brasileiro mesmo. Só brasileiro? Não entendi. Japonês é São Paulo. E aqui, o senhor sabia que essa região é a segunda maior produtor de flores? É. Vocês estão indo para Vargiata ou estão vindo para cá? Eu vim de São Pedro, estou fazendo uma matéria sobre os colonos suíços, alemães, São Pedro da Serra, Lumiar. Vargem Alta pertence a Lumiar. São Pedro da Serra. Pertence a São Pedro. Era Lumiar, mas agora que tem o sétimo de distrito de São Pedro. Agora teve autonomia. Aqui pertence a Amparo. Quarto de distrito. Vargem Alta pertence a Amparo? Colonial 61. Vargem Alta era quinto de distrito. Desculpa, nós estamos no Colonial 61. Tá. Aqui é quarto de distrito de Amparo, Nova Friburgo. Então Colonial 61 está ligado a Amparo? Pertence a Amparo. Pertence a Amparo. É como se fosse o quê? Um bairro de Amparo, uma região administrativa? Deve ser uma coisa assim. Deve ser uma coisa assim. O Carlinhos Muri, esse dono do armazém, do restaurante aqui, deve ser alemão também. Vai lá, conversa com ele, ele explica certinho. Vai lá, conversa com ele, gente boa pra caramba. O senhor nunca saiu dessa região aqui não? Não, pra morar não. Sempre morou aqui? Morava na terra que era do meu avô, depois meu pai herdou, depois eu herdei uma parte do meu pai, que é minha herança, depois comprei alguma e moro mesmo lugar. O que o senhor sabe da história dos colonos suíços? Não sei, não posso dizer nada, porque naquele tempo a gente era novo, não sabe nada não. A gente só sabe que a gente fez muito da vida, foi do sabe o que fazer, nós fizemos muito? Trabalhar muito. Eu desde 12 anos eu tocava tropa de burro, da onde eu moro, que meus irmãos tinham tropa de burro, lá em Olaria, lá em Friburgo, e voltava. O senhor trabalhou como tropeiro? Já trabalhei com tropeiro. Como é que era o acesso de Friburgo antigamente, às tropas? Qual era a estrada que fazia para chegar ao centro de Friburgo? Pelas Brownies. Pelas Brownies? Isso. Entendi. A turma que vinha de Lumiar, arranchava tudo aqui. Fazia rancho aqui? Não, eles descansavam a tropa aí, vinha de lá, parava aí. No outro dia eles carregavam as tropas e iam para o Friburgo, para fundar o Carlinho, o dono do bar, para descontar certinho. O senhor então trabalhou como tropeiro? Já trabalhei, já quando era novo trabalhei. O senhor levava qual mercadoria que o senhor aqui o tempo não levava mais, era carvão, né, que não tinha gás. O senhor levava carvão? Carvão, mais cara era carvão, era frete para os outros. Vendia lá no centro de Friburgo? Isso. Carvão, que tempo gás não tinha, era lenha, aquele tempo era eu tinha 12 anos, eu tô com 60, vou fazer 68, quer dizer que... Daqui só ia pelas Brownies, isso. O caminho para chegar ao centro de Friburgo era pelas Brownies. Mas o Carlinhos, dono do bar aqui, veio aí de forma baixa, aí entrevista com ele, porque ele sabe muita coisa. Deixa eu só perguntar, que caminho é esse de Ponte Branca que está escrito ali na placa? Ponte Branca é aqui, logo subindo a primeira entrada direita, aonde o ônibus passa agora. Por isso chama Ponte Branca. Isso, porque a ponte era branca, botaram o nome de Ponte Branca. Tá certo. Qual o nome todo do senhor mesmo? Henrique Arlete Freiman. Nome de mulher, mas tem Zé Maria também, né? Maria José também. Ok, obrigada. Nada. Tá? Saúde, posto de saúde, quase não existia. Não existiam médicos na região. Eu observando nesse período as mortes que foram constatadas no cemitério, está escrito sem assistência médica. A maior parte não teve assistência médica. E aí a gente entra naqueles saberes que você compilou, né, das ervas, das plantas medicinais, né, que é muito interessante na sua tese, né? Você como é que foi o seu trabalho? Como é que você foi catalogando? Você foi conversando com as pessoas, essa coisa do saber, da utilização das plantas para cura? A utilização das plantas eu soube realmente através das pessoas. Alguns tratadores
que eles chamavam assim, tratadores, só usavam erva e homeopatia, que eram elementos da medicina pré-industrial. Eles não se familiarizavam com a medicina industrial, a medicina que hoje inunda as drogarias. Eles estavam mais habituados às ervas, e então tinha alguns tratadores famosos na região. Oswaldo Correia, acho que na estrada do Benfica, eu mesmo me tratei com ele e resolveu definitivamente. Eu tive com várias pessoas daqui, chamada erisipela, que o povo aqui chamava de Isipa, dava um apelido. Era comum. Ainda hoje tem alguns que têm Isipa. E ele que ele tratou a base de orações e de plantas e de banhos de ervas. Banhos de ervas. É interessante o seu trabalho, que você, né, catalogou isso tudo, né, você, através das suas entrevistas, né, e você foi colocando, né, as plantas, né, para que tipo de doença, né? Exato, esse marcou bem, assim, foi um capítulo bem interessante da sua tese, né? Foi resultante de depoimentos das pessoas, onde se destacavam o seu Oswaldo Correia e o João José, da família Marforte. Ele é um tipo forte, também tratava o pessoal daqui. Aqui a gente partos tem normais, partos, né? Parteiras, tinham parteiras locais, 2 ou 3 boas, que entendiam do parto, faziam partos naturais. Assim mesmo com esses partos naturais, infelizmente, está na tese também, o fato da mortalidade infantil ser muito grande. É muito alta, né? São os problemas da vida caipira: falta de educação, analfabetismo, falta de saúde, alcoolismo e mortalidade infantil muito elevada. São os problemas comuns, né? Comuns na vida caipira. No Brasil inteiro. E aqui também. Não seria diferente. Agora, Jorge Miguel, todo esse trabalho, você tem assim algum projeto de tombamento como propriedade material, esses saberes aí? Seria interessante, né, para essa região, né? Eu vou lhe passar um material que eu falei sobre a memória da região de Nova Friburgo, como eu penso a política de memória. Ao invés de preservar, de ter uma política própria, não fazem nada disso. Né? Não fazem uma política que preserva essa riqueza ambiental que existe na região, água pura, mata, com toda a riqueza que possui a biodiversidade, o conhecimento das ervas. Nada disso. Utilização de produtos naturais daqui da região, que poderiam ter outros níveis de processamento, inhame, banana, poderia ter farinha. Hoje em dia existe farinha de banana, muita coisa que se tira da banana, né? Aqui não se tira nada. Aqui se mantém um turismo antigo, um turismo expropriador, um turismo predador, não um turismo cultural, um turismo que preserve a região, que valoriza a região, né? e portanto, que a multiplica, dando possibilidades aos jovens. Não, o jovem sai daqui, não fica aqui, não se cria aqui um polo cultural suficiente para reter o jovem. O jovem vai fazer vestibular, vai faculdade, quando faz. Ou mesmo, não existem atividades que não são universitárias, mas são atividades importantes. Não se cria nada aqui. Agora, aqui há uma pobreza cultural ainda
muito grande, muito grande. Mas aqui você tem um cineclube, não tem? Não, tem em Lumiar. É Lumiar. você está falando de Lumiar. Em Lumiar. Tá. Aqui não tem. Especificamente São Aqui Pedro. já teve. Aqui já teve um cineclube. Muito pouco frequentado. O cineclube de Lumiar. Agora, você é interessante, você faz... Hoje em dia com a internet, a internet substitui. Né? A pessoa, com um clique, vê o filme que quer. Agora, você faz uma divisão geográfica entre São Pedro e Lumiar, coisa que a gente às vezes mal se dá conta, a gente que vem lá do centro, Lumiar, São Pedro, pra gente é tudo a mesma coisa. Tem essa rixinha assim entre Lumiar e São Pedro ainda? Eu essa acho que coisa existe. A rixa que existia antigamente, não existe mais isso não. Mas ele existe uma... As picuinhas, né? Não picuinha. Uma polarização tola. Se polariza Lumiar, hoje em dia muito mais polarizado. Lumiar é a área que é um ponto de encontro, ponto de encontro maior que São Pedro. Mas isso ao invés de irradiar para São Pedro, não. São Pedro agora está numa fase ruim, fase quase de semi-paralisia, e Lumiar está crescendo. Mas é um turismo, toma cuidado com um turismo predador. A gente percebe isso. Pela praça, é um turismo comercial. Ali. Muito carro, muita propriedade da terra. Agora, a gente tem aqui nessa região a festa do inhame, né, em Rio Bonito. Rio Bonito. Muito boa. Pois é. Aqui antigamente era a terra dos inhames, né? Chamava dessa região. Aqui já teve, antes de se chamar São Pedro Lumiar, ele não se chamava, no século XIX, se chamava ou Macaé, ou Inhames. Ou Inhames, pois é. Inhames me parece que abrangia mais essa região aqui. Daqui. E o inhame daqui é fabuloso, né? O inhame, nossa, é fabuloso. E aí a gente tem a festa do inhame, que pouca gente em Friburgo sabe, né? Pois é, Rio Bonito. Rio Bonito. Mas Rio Bonito tem coisas antigas ainda. Rio Bonito é daqui de São Pedro? Só para entender. Pertence a São Pedro? Não, Lumiar. Rio Bonito pertence, é um bairro de Lumiar, seria distrito de Lumiar. Futuramente será um distrito. Entendi. No momento é uma aldeia. Tá, mas de qualquer forma a gente está falando da região toda. Essa festa é muito interessante, né? Em agosto, não é? Início de agosto. Não sei bem quando, mas eu acho que tudo que valoriza o inhame é interessante. Eu até vou fazer eu fiz um caderno, um opúsculo sobre açúcar, criticando o açúcar, o uso do açúcar. Chama-se cordel caramelado. Agora eu estou montando um outro sobre inhame, que se chama Ame-Yame. Yame, né? Yame. Mas é interessante essa festa, acho que já deve estar na 8ª edição, eu não sei. E quase ninguém em Friburgo conhece essa festa do Yame, né? Até aqui ninguém conhece. E tem assim, eu já vi o caderno... conheço precariamente. Na verdade, eu pensei que houvesse a festa lá pelo Santo Antônio, em festa de inhame. Mas não, é Rio Bonito. Eu nunca estive nessa festa, mas eu valorizo muito a ideia, a tradição de fazer a festa do inhame. Porque aqui tem essa coisa, como você falou, antigamente era Macaé, né? Macaé de cima, outro Macaé, né? Que eles chamavam. A região Macaé, um todo. E inhames, né? Inhames, porque realmente o inhame aqui tem uma qualidade excepcional, né? Ótimo. Por Vargem Alta a gente vê plantações. Com certeza. E essa festa, me parece que Rio Bonito, essa festa, ela está muito entre Bom Jardim e Friburgo, né? Dividindo essa festa do inhame. Essa coisa do inhame. Agora estão tentando plantios que não são originários da região. Que exigem, inclusive, aplicações maciças de agrotóxico, sem noções de nada, sem noções de proteção, sem noções sem a noção dos efeitos sobre a saúde.
Não sabe nada. É o tomate, couve-flor, abobrinha, tudo levando... Que demandam agrotóxico, levando carradas de agrotóxico. E sem perceber, sem saber, alguns agrotóxicos proibidos, inclusive, dos Estados Unidos, que são aplicados aqui. Alguns são proibidos nos Estados Unidos pela nocividade. Aqui é liberado. Em vez de produzir aquilo que tem uma tradição, que tem uma força, banana, inhame, milho mesmo, mandioca, são coisas que dão aqui, que estão ligadas à tradição, não inventam de produzir tomate, as verduras aí passando a fazer o uso do agrotóxico, né, como você falou, e saindo dessa coisa do mundo caipira, né? Agora, você está falando das pessoas de fora, né? Essa região aqui, segundo consta, foi onde se estabeleceu a primeira comunidade hippie do Brasil. A gente vê aquilo no filme Geração Bendita, que o Bini explorou essa comunidade, no filme dele, não sei se você conhece. Conheço. Ele explorou essa comunidade hippie aqui. E aí a gente tem aqui também os sufis, né? Que é uma linha filosófica do islamismo, né? Os sufis. A gente tem cidade de pirâmides. Por que essa região atrai tantos movimentos alternativos aqui? O que você acha que tem aqui? Bom, primeiro era como eu lhes disse, uma região que fazia a combinação entre uma área florestal, como se vê até hoje, e uma vila. Poucos lugares fazem isso. Né? Isso permitia isso atraía grupos que queriam certo silêncio sobre a sua atividade. Além dos seus trabalhos acadêmicos, a sua contribuição para a história de Friburgo está em um dos capítulos do livro Teia Serrana, né? Festa de São Pedro, que você também escreveu, e o Crime da Fazenda, Ponte de Tábuas também, que é sobre uma fuga de escravos, né? Fora, como eu disse, os seus trabalhos acadêmicos que estão na web, né? Você tem fora os artigos fora os artigos no jornal Século XXI. Quer dizer, você é um historiador que deu uma grande contribuição, né? À história de Não sei se grande, mas eu procuro contribuir. Para mim é um grande prazer trabalhar nessa área. Agora, pegando essa questão do decreto, o que você achou do decreto de transformação de Nova Friburgo numa cidade real? Eu acho que temos que tomar cuidado para não cair no bobajal, que rima com imperial. Primeiro, o fato de ser imperial não significa nada, absolutamente real, nada. Imperial seria Petrópolis, é uma concorrência com Petrópolis. Não é nada. Não, Petrópolis tem mais motivo. Sim, pelos ali foi sede ali foi sede foi uma sede do governo. Tanto do Imperial como do Getúlio Vargas. Né? Usou muito até o Quitandinha. Mas Friburgo. Friburgo, eu pergunto, por acaso o rei esteve aqui? Se ele esteve aqui uma vez, foi muito. Como é que uma cidade real, uma cidade que o rei nunca esteve? Só por conta desse decreto, né? Não, é insuficiente, porque todas as vilas eram fundadas oficialmente. Então todas as vilas podem reivindicar o direito de serem reais. Real desse jeito, real para mim significaria a presença da corte aqui. Não, isso jamais teve uma caracterização da presença da corte aqui. Então, a questão da Fundação de Nova Friburgo, pode-se pensar que Nova Friburgo tenha sido criado para abastecer a corte, pode ser. De fato, havia uma identificação, Rio de Janeiro, corte.
Até hoje hoje há antigos que falam, você vai para a corte? O senhor Osório Blaut, numa entrevista, ele diz isso. Já faleceu o Osório Blaut, mas ele era do século XX. Certo. Ele falava da corte. Os africanos formaram a base da economia local. Aqui, em primeiro lugar eles omitiram a realidade escrava. Aí, nosso trabalho aqui na Terceirana e tal, foi dizer, não, aqui houve metade da população era escrava. Não é só metade básica era escrava. Então a escravidão aqui não foi tão alheia, tão fora da realidade suíça, alemã, né? Não foi. Havia colonos, mas ao lado dos colonos havia escravos também. O padre Joá, em 1828, ele faz um dos primeiros censos. Há que duvidar desse censo, mesmo porque esse censo é feito por. Considerava só os católicos, não considerava os alemães, que eram protestantes. Aí então metade da população da região era escrava. Já dá uma referência, né? Então a escravidão aqui não era um fato isolado, um fato externo, não. Foi visceral na região. Vamos considerar isso. Então, falar em cidade real não tem cabimento nenhum. Não vejo cabimento nenhum. Então, o que? Você quer fazer mais alguma consideração? Colocar mais alguma coisa? A minha consideração é a seguinte. Primeiro, nós estamos, você, nessa sua batalha permanente, valorizando a história da região. Sabendo que a história não é um fator de exaltação, não é um fator de compreensão da realidade que nós vivemos. É uma compreensão fundamental. Quem não conhece a história está arriscado a passar por essas bobagens. História real, justiça brasileira, paraíso capitalista. Tem que adjetivar, qualificar erradamente para atrair o turista. Não é essa a perspectiva correta, né? A única coisa que eu sugiro é que nosso esforço, seu esforço, patente na sua obra, tanto a obra jornalística como a obra em publicações, o meu esforço, o esforço de outros, venha a ser considerado e se trabalhe numa realidade de memória, de museu, tanto em Amparo como aqui, regiões históricas, como em Friburgo, né? Tem uma política de história mais firme, mais bonita. Isso fará diferença. Isso atrairá mais turistas do que provavelmente chamar de cidade real e continuar aquele banheiro da rodoviária horroroso, tratando o povo do jeito que trata dos ônibus, nas estradas. É isso que é cidade real? Não é possível. A perspectiva histórica, a perspectiva de uma política mais inteligente em termos de comunidade, isso fará diferença turística. Mais do que provavelmente titulações vagas e bobas como as que estão aplicando hoje. E eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao seu lado, inclusive, uma pessoa que eu valorizo muito, uma pessoa que vem batalhando firmemente no trabalho das quintas-feiras nos jornais, do Val da Serra, tem livros notáveis.
fico muito contente, muito satisfeito por estar sendo Obrigada. por estar sendo objeto por ter tido a possibilidade de falar, principalmente para você, que é uma pessoa que eu admiro. E vai contribuir ainda mais para o seu depoimento hoje, né? Contribui muito mais assim para o trabalho que eu tenho feito, né? Porque é fundamental, como eu disse a você tem muitos trabalhos publicados, você é um intelectual, né? Você continua pensando, escrevendo a sociedade, né, Friburgo, né, e a sua região, isso é muito importante, né, para ajudar a gente nessa reflexão, né, sobre a história e sobre o tempo atual também, né. Ok, obrigado você. Obrigado, também. Eu que agradeço. Não, nós agradecemos. Como os chineses dizem, o bom negócio é aqueles que os dois agradecem. É isso mesmo. Eu agradeço, você agradece. Tá ok. Das beiras do rio, com forma não chora a mulher. Eu volto se assim Deus quiser. Deixa o rancho vazio, eu volto pras curvas do rio.